A gente veio ao Instituto Teosófico para falar sobre transformando a si mesmo. Na verdade, a intenção é apresentar uma introdução à autocultura propriamente dita, como a lógica da transformação. O que precisa ser transformado, por que é que nós precisamos nos transformar, aonde nós queremos chegar com essa transformação, qual é a meta, qual é o objetivo. Então, uma coisa que fica muito clara é que a concepção apresentada pelas igrejas ortodoxas, a concepção de mundo ocidental, clássica, típica, no sentido de que nós somos filhos de Deus, nascemos de uma determinada forma porque Deus quis, e depois, se nós formos bons ou não, a gente vai para o inferno ou para o céu, e etc. Uma concepção relativamente simplória compromete o entendimento desse processo de autocultura como um processo realmente completo. Por quê? Porque a falta de perspectiva das apresentações comuns em relação ao significado da vida faz com que não tenha sentido que nós empenhemos um grande esforço de transformação se esse esforço não levar a algum lugar ou se não houver uma perspectiva relativamente ampla no qual esse processo de transformação está inserido. Para que a autocultura, como um processo completo, possa ser levado a cabo dentro de uma coisa factível, dentro de uma lógica, com uma perspectiva, nós precisamos entender um pouco melhor como é que o universo funciona e qual é a razão desse trabalho consigo mesmo. Então, o Taimni, no seu livro Autocultura, nos coloca: se não há leis definidas operando nos reinos da mente e das emoções, se não há um objetivo definido que todo ser humano possa e deva atingir, então a autocultura, no sentido mais amplo do termo, torna-se um esforço fútil e sem significado da parte do homem para chegar a um ideal vago e inatingível. Então, nós precisamos ter claro que o processo da autocultura, ele nos leva a que nós nos tornemos como pessoas com o mesmo nível espiritual do Mestre Jesus. Nós nos tornemos seres perfeitos, seres libertos, seres que já transcenderam todas as limitações do reino humano. Então, esse é o objetivo da autocultura: fazer com que nós adquiramos a mesma estatura do Mestre Jesus. Ou seja, é um processo ousado. Então, dificilmente se pode esperar que uma pessoa esteja preparada para a longa e árdua tarefa de transformar-se por completo, a menos que aceite experimentalmente as verdades da ciência oculta. Vocês podem notar que eu coloquei em vermelho o experimentalmente. Porque não se trata de encarar novos dogmas. Não se trata de chegar de adotar valores que nós não conhecemos, vamos dizer assim, engolir goela abaixo ideias que não passam pelo nosso crivo. Mas nós precisamos de uma perspectiva.
e uma perspectiva experimental. Por quê? Porque nós vamos colocar em prática essas leis, nós vamos lidar com as leis do universo e ver os seus resultados. Então, é um processo científico conosco mesmo, um processo de transformação. Então, alguns vieram antes de nós. Alguns já se desenvolveram, como o Mestre Jesus, o Senhor Buda e outros, e nos deixaram ensinamentos que nós podemos aceitar como hipóteses. Hipóteses que não como dogmas, mas como possibilidades que, através da experimentação, nós vamos confirmar ou não. Então, o Sr. Taimni, no seu livro Autocultura, ele nos traz 15 hipóteses. Hipóteses essas que nós não temos que simplesmente aceitar, mas que tomar como axiomas experimentais, de forma a embasar o nosso processo de autotransformação e também ampliar a nossa perspectiva de entendimento da vida. Então, vamos a essas hipóteses, esses axiomas apresentados pelo Taimni no seu livro A Autocultura. Então, o primeiro desses axiomas é que o universo manifestado tem raízes em um princípio eterno, ilimitado, imutável, sempre manifestado, chamado de absoluto, para Brahman ou realidade última. Esse princípio transcende o alcance da compreensão humana. É uma outra maneira de falar de Deus. Mas falar de Deus como um princípio que rege o universo e não com uma visão antropomórfica de um velhinho barbudo que está na nuvem jogando raio nas pessoas. Então, é uma compreensão bastante ampliada e ilimitada do conceito da divindade. O segundo axioma: consciência e poder, ou espírito e matéria, não são duas realidades independentes, mas dois aspectos polares do absoluto. Eles são os primeiros produtos da manifestação, da diferenciação e a base da manifestação. Ou seja, tudo procede dessa realidade imanifestada. Mas no processo de manifestação, a polaridade acaba se formando entre o espírito e a matéria, a consciência e o poder, entre o espiritual e o material. E a partir dessa pluralidade surge um terceiro aspecto, que corresponde ao Pai, ao Filho e depois ao Espírito Santo. Esse aspecto, na literatura teosófica, é chamado de Forhat, ou o Espírito Santo, aquele que cria o universo. Então, ele forma a tríada. Dessa tríada procedem todos os inúmeros universos que aparecem e desaparecem num ciclo sem fim de Shriti e Pralaya. Esse Shriti eu não conheço bem, a palavra mais empregada é Manvantara, mas o Taimni, no seu livro Autocultura, usa essa palavra. Ou manifestação e dissolução. Ou seja, o próprio universo tem os seus dias e noites. Ele se manifesta, depois ele dorme um período, depois ele se manifesta outro período e no correr desses ciclos acontece o processo evolutivo. O quarto axioma: os inumeráveis sistemas solares que constituem parte do universo manifestado, são expressões dessa realidade última, formando cada sistema solar uma unidade independente e, contudo, continuando suas raízes na realidade sempre manifestada. Isso aí está ligado com a teoria das emanações.
O universo é emanado dessa essência última. Mas essa essência última continua inalterada, ela continua imanifestada. Assim como o filho é gerado a partir do pai e da mãe, e o pai e a mãe continuam a existir, apesar do filho existir também, assim a essência do universo manifestada, ela continua na sua forma original, emanando seus filhos, que são os sistemas solares, que são o universo manifestado. O quinto axioma: todo sistema solar é um mecanismo perfeitamente organizado, que, além de governado pelas leis imutáveis da natureza, é também a manifestação da inteligência transcendente chamada de Deus ou Logos. Ou seja, há uma inteligência no próprio mecanismo da natureza, no próprio mecanismo da vida em manifestação. Sexto, o Sol físico e os planetas a ele ligados são a parte mais externa ou mais densa do sistema solar, havendo diversos mundos invisíveis compostos de matéria progressivamente mais fina, interpenetrando o mundo físico. Existem muitos níveis, assim como nós temos o sólido, o líquido e o gasoso compondo o universo material físico, e o sólido, o líquido e o gasoso, de uma certa forma, eles ocupam, vamos dizer assim, o gasoso ocupa o espaço que o líquido deixou, o líquido ocupa o espaço que o sólido deixou. Assim, também os universos, quanto mais sutis, eles cabem dentro dos universos mais grosseiros, formando um todo. O sistema solar completo, com seus planetas visíveis e invisíveis, é um vasto teatro da evolução, onde a vida, em seus vários estágios e inúmeras formas, está evoluindo para uma perfeição cada vez maior. Então, nesse sentido, é bastante enfatizada a existência do processo de evolução pessoal, mas não só pessoal, também do próprio universo. A própria natureza está num processo de crescimento e evolução. Todo esse estupendo processo tem lugar de acordo com um plano definido, presente na consciência divina, controlado e guiado por várias hierarquias de seres em diferentes estágios de evolução. Nós, pela literatura cristã, pelas escrituras cristãs, nós conhecemos os anjos, os arcanjos, as potências criadoras, etc. Existem várias hierarquias que participam do processo de criação e de desenvolvimento da evolução cósmica. A evolução da humanidade em nossa Terra é guiada por uma hierarquia oculta, composta de seres humanos perfeitos, que desenvolveram em si poderes e faculdades que não podemos conceber no estágio onde nos encontramos. Eles estão em constante e íntimo contato entre si e com os acontecimentos do mundo e guiam-nos segundo o plano divino com extrema habilidade e sabedoria. Esse conjunto de seres, chamado grande hierarquia oculta, um conjunto de seres perfeitos, é o que na literatura cristã é chamada da comunhão dos santos. São aqueles que velam, aqueles que já chegaram à estatura do homem perfeito, já chegaram ao nível de desenvolvimento do Mestre Jesus e querem nos ajudar, de uma certa forma, querem ajudar que a humanidade como um todo possa viver melhor e se desenvolver de uma forma mais tranquila, mais pacífica, mais harmônica. O 10º axioma: a vida evolui passo a passo através dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. A evolução continua mesmo depois de ter sido atingida a perfeição do estágio humano. Aqui nós vamos tratar mais especificamente
da autocultura, da transformação de si mesmo. Então, nós vamos estar lidando especificamente com os desafios humanos. Mas esse processo vai além do estágio apenas humano. 11. Os seres humanos divinos em essência contêm em si todas as qualidades e todos os poderes que associamos à divindade, mas em estado germinal. O desenvolvimento gradual desses poderes e qualidades acarretam a perfeição e uma expansão da consciência sempre crescente, sem limites. Quer dizer, se Deus é onipresente, se Ele está em todas as partes, natural que Ele esteja também no nosso coração. Mas Deus que habita no nosso coração ainda está no seu estado potencial. E é o crescimento dessa divindade que existe dentro de nós que faz com que nós possamos nos converter de seres sofridos, limitados, imperfeitos, em seres libertos e perfeitos e felizes. O desenvolvimento dessas qualidades e poderes latentes é efetuado através do processo da reencarnação. A alma encarnando vezes e mais vezes em diferentes países, em diferentes circunstâncias, para adquirir experiências de todas as espécies, despendendo em seguida períodos de descanso nos planos superfícies para assimilá-los. É natural que se nós vemos que a perspectiva é de libertação num sentido completo, que nós cheguemos à estatura desses seres realmente muito desenvolvidos, como o Mestre Jesus, o Senhor Buda e outros, é natural que a gente perceba que esse processo ele se dá em várias etapas. Quando nós temos a perspectiva de apenas uma vida, talvez nós nos desestimulemos, porque em uma vida talvez não dê para morrer igual o Mestre Jesus, né? Então, e também nem seria justo da parte de Deus nos criar como seres que não teriam condições de chegar realmente ao aperfeiçoamento completo do estágio humano. Então, por que uns nasceriam com condições tão privilegiadas e outros com condições tão precárias? Só que esse processo é um pouco mais complicado do que essa visão simplória. É um processo de crescimento pessoal que se dá através de várias vidas, de várias encarnações, onde nós colhemos o fruto daquilo que plantamos. Então, a aparente injustiça e as diferentes condições, elas são um resultado de um processo kármico. Não somente o físico, mas também todos os outros aspectos da vida humana são governados por leis naturais operando em suas respectivas esferas. Essa lei onembarcante de causa e efeito, geralmente conhecida como karma, torna o homem senhor de seu destino e criador da sua felicidade ou miséria. Então, falar de karma sem uma concepção da reencarnação seria uma coisa que comprometeria, porque como que o indivíduo pode colher todos os resultados das suas ações quando nós vemos que num período limitado de uma vida, às vezes as pessoas parecem se dar bem, às vezes as pessoas parecem ser prejudicadas, porque nós não temos uma perspectiva mais ampla em que realmente nós podemos ver o resultado de cada ação e o quanto nós somos criadores do nosso destino, da nossa felicidade e da nossa miséria. O 14º ponto, assim como nos reinos vegetal e animal, a evolução das formas pode ser acelerada pela utilização de leis biológicas,
Também a evolução do homem pode ser muito acelerada pela aplicação das leis mentais e espirituais que operam em seus respectivos planos. Nesse sentido, se vocês prestarem bastante atenção nessa citação, vocês vão ver que há um paralelo claro entre o cultivo de plantas. Uma planta que é deixada com a natureza simplesmente, ela tem um crescimento mais lento. Mas se você adubar a terra, fofar a terra e molhar e cuidar da plantinha, tirar as ervas daninhas e etc., você vai ver que esse crescimento pode ser muito acelerado, ainda que dentro das leis da natureza e com o tempo que a natureza leva. Quer dizer, uma árvore que você planta uma mudinha desse tamanhozinho e não cuida, ela vai demorar 10 anos para se tornar uma árvore frondosa. Se você cuidar, em 2 anos, ela pode ter se tornado uma árvore frondosa. Mas, de qualquer jeito, existe um lapso de tempo, por mais que você cuide, que é a própria natureza que tem que promover aquele crescimento. Então, nós podemos acelerar o processo de desenvolvimento pessoal. E a autocultura, essa perspectiva de transformar-se a si mesmo, não é mais do que a utilização dessas leis da natureza num processo de crescimento pessoal, num processo de aceleramento. Então, por último, a ciência da autocultura baseia-se na aplicação dessas leis naturais em sua totalidade ao problema da evolução humana, leis tão certas e fidedignas em resultados definidos quanto as que operam no plano físico dentro do campo da ciência moderna. Ou seja, não é um ideal vago, sonhador, utópico. É aplicações de leis da natureza, de maneira experimental, que nós não temos ainda condição de identificar por nós mesmos todas essas leis. Nós pegamos o auxílio das próprias tradições que nos mostram um esquema que nós não temos que aceitar como dogmas, mas tomamos como axiomas, como hipóteses de trabalho, e por um processo experimental, por um processo vivencial, nós podemos comprovar por nós mesmos a eficácia dessas leis da natureza. Então, dentro dessa perspectiva, a tradição sabedoria nos apresenta os níveis que são os níveis que compõem o universo e o ser humano inserido dentro desses níveis. Então, todo o objetivo é que o ser humano se desenvolva de uma maneira integral, que ele se torne um ser holístico, que ele se torne um ser completo, que manifeste aqui e agora todos os níveis do seu ser, inclusive as realidades mais sutis e mais espirituais. Se nós pensamos no Mestre Jesus, nós vamos ver que ele tinha corpo físico, que ele tinha emoções, que ele tinha pensamentos, mas nesse corpo físico, nessas emoções e nesses pensamentos, ele incluía toda uma vivência dos níveis mais espirituais, das energias mais sutis, num processo completo. Também é muito interessante ver o que diz o Katha Upanishad sobre esse desafio que se nos apresenta. Como integrar os vários níveis do nosso ser e quais são esses vários níveis, como se dá esse processo. Então, diz o Katha Upanishad:
saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Então, ele compara com uma carruagem que tem a sua parte material, tem a sua parte animal, tem o cocheiro que dirige e tem o passageiro, que afinal, quem está fazendo essa viagem. Então, na verdade, sob esse ponto de vista, a carruagem, os cavalos, o cocheiro, tudo isso só tem razão de ser porque o passageiro precisa fazer uma viagem. Então, todo o ser, a carruagem, os cavalos e o cocheiro, eles têm que estar na direção da viagem do passageiro. E o passageiro, nesse caso, somos nós mesmos. A nossa espiritualidade que encarnou nessa personalidade para um propósito de desenvolvimento pessoal, para um propósito de evolução. Então, o nosso corpo físico e as nossas emoções e os nossos pensamentos, eles devem estar alinhados com o propósito do ser divino, e não cada um ir para um lado. Então, essa imagem ela é muito, muito boa em termos de perspectiva. Qual é o ideal? Que o passageiro, o ser espiritual, possa se expressar completamente através dos seus veículos. E para isso, todos os veículos precisam estar alinhados, precisam estar harmônicos numa mesma direção. Então, a meta. A meta da autocultura é, em essência, viver uma vida de perfeita liberdade em consciente unificação com o Espírito Divino, dominando com perfeita maestria os poderes e faculdades pertencentes a todos os planos na execução da vontade divina. Como podemos ver, esse é um processo de médio e de longo prazo. E esse é um processo que não vai acontecer amanhã de manhã. Nós temos que nos colocar na estrada que nos leva ao objetivo que queremos. E esse objetivo exige um caminho, um processo de transformação pessoal. Transformação pessoal em quê? Na nossa verdadeira essência. Um processo de integração e de felicidade para todos os níveis do nosso ser. Porque através da nossa cegueira, através da nossa ignorância, nós construímos infelicidade para nós e para as pessoas à nossa volta. Então, a integração dos vários níveis do ser pressupõe harmonia, pressupõe desenvolvimento, pressupõe expressão. Mas o importante não é chegar lá no sentido de nos tornarmos perfeitos imediatamente, mesmo porque isso seria impossível. O importante é que nós tenhamos direção. E nessa direção, nós vamos dando passos definidos, vida tras vida, até chegarmos à nossa meta. Então, assim, a autocultura tem uma mensagem de esperança e encorajamento para todos. Ninguém que tenha começado com seriedade pode deixar de colher seus benefícios desde o princípio.
Mesmo quando a morte chega, o homem tem certeza de ter lançado as bases de uma vida iluminada e livre, de ter posto seus pés no caminho que vai ter a sua meta e de que retornará na próxima vida ao fascinante trabalho do ponto em que foi interrompido nessa. Quer dizer, muito mais importante do que atingir o objetivo, já agora, é se colocar no caminho correto. E se não quisermos nos engajar nesse processo? Nós viveremos ao Deus dará. Nós viveremos colhendo os frutos da nossa ignorância. A opção está sempre na nossa mão. Mas os resultados, nós colheremos os resultados do que plantamos. Enquanto não se descobrir o valor real de cada ente que nos cerca, não poderá haver verdadeira harmonia e, por conseguinte, haverá contradição e conflito. Somos nós que vamos criar a felicidade ou a miséria para nós mesmos. Somos nós que aqui e agora, com o uso que fazemos das nossas faculdades, que estamos gastando a nossa energia para nos libertar ou gastando nossas energias para nos amarrar mais ou para criar mais confusão e sofrimento para nós mesmos. Mas não é Deus que vai fazer isso por nós. Somos nós mesmos que somos os senhores dos nossos destinos. Só quando o indivíduo consegue refletir sobre si o seu próprio ser, conhecendo sua real natureza, é que ele consegue atribuir o valor correto a tudo que o cerca, enxergando a vida na perspectiva correta. Então cessa a contradição e a harmonia se estabelece e descobre-se que a luz da felicidade nunca veio do exterior, mas sempre do interior, toda vez que as nossas nuvens dos desejos não obscurecem e que ali ela permanece inabalável. Ou seja, há uma maneira de viver, há um processo de transformar-se a si mesmo que conduz ao fim da contradição, que conduz à harmonia, que conduz à felicidade. Isso, dentro da literatura cristã, é colocado como o reino dos céus. E é muito interessante ver o que o Evangelho de Tomé nos coloca. O Evangelho de Tomé é um evangelho apócrifo, mas, no entanto, ele já foi, inclusive, publicado pela editora Paulinas, etc. Ele é bem conceituado entre os evangelhos apócrifos. Existe uma passagem muito interessante. Veja, o reino está no céu, então os pássaros chegarão antes de vós. E Jesus disse, se eles disserem, está no mar, então os peixes chegarão antes de vós. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Se vós conhecerdes por vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não conhecerdes por vós mesmos, então estareis na pobreza e sereis pobreza. A ideia é que nós temos que conhecer por nós mesmos o reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar físico, é um estado de consciência que está dentro de nós, que está fora de nós. Se nós conhecermos por nós mesmos, seremos filhos do Pai vivo. Essa semente da divindade em nosso coração terá germinado e nós conheceremos por nós mesmos. Mas se não conhecermos por nós mesmos, então estaremos na pobreza e seremos pobreza. Qual é a meta? Qual é o objetivo? O desenvolvimento completo.
a plenitude, a felicidade, a estatura perfeita do Cristo. E isso só se pode conseguir através de um processo de transformação. Por isso, precisamos transformar-nos a nós mesmos. Obrigada.